Olá, bem-vindo. Este é o tutorial do Expert Advisor Ichimoku Trader. Este EA tem a função de apoio a operações em tempo real utilizando o método Ichimoku, permitindo tanto a execução de trades manualmente, que é a forma discricionária, como executar setups automáticos, os chamados robôs. O tutorial foi dividido em 3 vídeos: visão operacional, parâmetros do EA e criando um setup personalizado, trabalhando com regras. Vamos começar com a visão operacional do EA. Nós vamos fazer a apresentação operacional do EA sobre o gráfico do mini índice, tá? Então nós vamos abrir aqui o gráfico do mini índice e vamos carregar o EA sobre ele. Como é que se carrega um Expert Advisor? Isso nós vimos no tutorial do MetaTrader, né? Seria pelo menu Inserir Expert Advisor. Mas eu quero dar aqui uma outra opção, um outro caminho, que eu acho mais interessante, geralmente eu utilizo, que é através aqui em Exibir Navegador. Esse Exibir Navegador, ele apresenta uma estrutura aqui de diretórios, né, do MetaTrader. E você rapidamente, você consegue aqui, ó, você tem os indicadores, você tem os EAs agrupados. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o Construtor Expert, nós vamos carregar o EA Ichimoku Trader. Como é que eu carrego a partir daqui o EA? Ou eu dou 2 cliques sobre ele, ou eu arrasto ele sobre o gráfico, seguro e arrasto sobre o gráfico. Então, a primeira coisa ao carregar o EA, ele abre essa janela. Aqui a gente tem a aba Parâmetros de Entrada. Ele apresenta aqui uma série de parâmetros, depois nós vamos ver isso no segundo vídeo aqui do tutorial do EA. Esses defaults, para esse vídeo nós vamos aceitar todos os valores default que ele está apresentando, porque não vai interessar nesse momento. Então eu vou dar um OK, e depois nós vamos entrar nesse detalhe no segundo vídeo. Aí ele apresenta uma tela de disclaimer, OK. Pronto, está carregado o EA. Deixa eu fechar agora aqui a tabela de navegador. Eu vou mudar aqui o time frame para ficar mais fácil, para o de 5 minutos. Muito bem, agora nós vamos ver o que o EA assinala no gráfico, né, o Expert Advisor. Primeira coisa, obviamente ele coloca o indicador Ichimoku já customizado por nós, né, para dar essa visibilidade melhor, né, fica mais fácil visualmente, um fundo azul como se fosse um céu, com a nuvem, né, branca, nuvem positiva, 5A acima da 5B, e nuvem cinza, 5B acima da 5A, uma nuvem negativa, né? Então, Tenkan em azul, Kijun em vermelho. Então aqui estão as curvas do Ichimoku e aqui a Chikou, né, em verde, tá? Aqui então é o indicador Ichimoku customizado. O que mais ele assinala, né, no gráfico? Ele assinala as agressões, né? As agressões vocês devem ter visto na videoaula, né? Um indicador que também nós fizemos, customizamos, onde ele assinala aqueles candles cujo corpo é maior, é 2 vezes maior do que a média dos últimos 9 corpos. Então ele, em verde são agressões compradoras, né? E em vermelho agressões vendedoras. Agora aqui, ao final do candle, nós estamos com o mercado aberto, tá? Então aqui o preço está variando e aqui ele coloca o residual de tempo que falta para fechar o candle. Então essa informação aqui é importante, por quê? Porque geralmente no método Ichimoku, a gente sempre toma a decisão dos trades quando completa o candle, sempre ao final do candle. Então aqui ele dá um tempo residual, quanto tempo falta para finalizar o candle. Quando faltar pouco, né, chegando próximo do zero, você já sabe que mais ou menos a figura do candle ali naquele momento é o que vai finalizar, já para você ir analisando a situação do gráfico. Ao mesmo tempo, acima ele põe a distância entre o preço atual do candle até a máxima e embaixo do preço atual do candle até a mínima. Então aqui você tem uma ideia de volatilidade do candle, que nem esse candle aqui já, se você somar aqui esses dois valores, né, já dá mais de 200 pontos que variou esse candle aqui nesse de time frame de 5 minutos. Outra coisa que ele assinala são a distância do preço entre até as curvas do Ichimoku, até as médias, né? Então aqui a gente tem
até a Tenkan, né? Ele põe na linha aqui, ó, assinalando a distância do preço até a Tenkan agora de 180 e poucos pontos, até a Kijun, até a Senko A e até a Senko B, né? Aqui as curvas da nuvem. Essas informações são importantes porque, como as curvas do Ichimoku geralmente são uma representação de suporte e resistência, você tem uma ideia da distância do preço até essas linhas, né? Então, por exemplo, a Kijun é o primeiro suporte do preço aqui nesse momento, depois a Tenkan, aliás, a Senko A e depois a Senko B. E a Tenkan está acima, né? Seria, vamos dizer, uma resistência do preço. Então aí você tem as distâncias do preço em relação às curvas do Ichimoku. Aqui no canto inferior direito, a gente tem as informações do último candle. Então, qual foi o tamanho total do candle? Ó, 210 pontos, foi quanto variou, né? Você tem uma ideia de volatilidade. Quanto que ele teve de sombra superior? Foram 10 pontos. De sombra inferior foram 45 pontos. E o corpo dele 155 pontos, né? A distância entre o open e o close. Então, essas informações aqui também podem ser, às vezes, úteis para a tomada de decisão. Além da distância entre aqui as curvas do Ichimoku, também é apresentado uma mínima, uma linha mínima aqui horizontal. Então você tem aqui a distância do preço até essa mínima. O que é essa mínima? É o valor mínimo que o preço atingiu nos últimos 26 períodos. E aqui acima, a máxima dos últimos 26 períodos. Tá? O número 26 é um número importante no Ichimoku, né? É a média da Kijun, de 26 períodos. Além disso, é o deslocamento futuro da nuvem, 26 períodos, e o deslocamento do preço, a Chikou, também 26 períodos. Então é um número importante no Ichimoku, e a gente faz assinala isso no gráfico também para representar a mínima e máxima do preço nos últimos 26 períodos. Então, em termos de gráfico, basicamente essas são as sinalizações que o EA coloca. Aí nós temos, na sequência, vamos falar sobre o painel do EA. Então aqui no painel do EA, vou colocar aqui em cima, quais são as informações que nós temos nele? Então ele tem um cabeçalho, né, com o nome do EA, Ichimoku Trader. Aí ele apresenta se é uma conta demo, né, no caso eu estou trabalhando com uma conta demo, ou se não, se fosse uma conta real, aparecia aqui a palavra real. O número da conta, o ativo sobre o qual ele está trabalhando, em que modo ele está, né, se ele está no modo manual ou automático. Depois nós vamos ver que isso é um parâmetro lá dentro do EA. Aí ele apresenta aqui o que a gente chama de termômetro, né, do Ichimoku, onde ele coloca em verde ou vermelho ou branco. São 7 termômetros, né, 7 itens no termômetro. Então é o Chikou sobre as médias. Então se a Chikou está sobre as médias seriam a Tenkan e a Kijun. Se sempre que estiver acima é verde, se estiver abaixo o termômetro fica vermelho. E se estiver junto, ou dentro, né, aqui no caso, ficaria em branco. Então Chikou em relação à média, Chikou em relação à nuvem e Chikou em relação ao preço. Então a gente pode ver que a Chikou está acima dos preços, acima da nuvem e acima das médias. O preço está abaixo das médias, né, que seria Tenkan e Kijun, está aqui, está abaixo, está bem próximo aqui da Kijun, pode ser que daqui a pouco ele já fique dentro. Está vendo que está piscando aqui, ó lá, quando é branco significa que estaria dentro das médias, agora vermelho está abaixo. Aí o preço em relação à nuvem está verde, também acima. Tenkan em relação a Kijun, então a Tenkan, a média mais curta, está acima da média mais longa, que é a Kijun, tá? E a nuvem futura, se é uma nuvem positiva ou negativa. No caso é uma nuvem positiva. Então aqui é o termômetro em Ichimoku, né? Quer dizer, ele tenta mostrar a tendência geral apresentada pelo método, né? Pelo indicador. Quanto mais verde aqui, teoricamente você está numa tendência positiva, né? Tendência compradora. Aí aqui no meio do painel ele apresenta bem aqui no centro o último preço, né, o último negócio, o valor do último negócio, quanto já variou em relação ao início do dia. Aqui a gente tem a hora, né, do dia, a variação, por exemplo, aqui no momento, né, 0,56 negativo, preço atual.
Aqui, se a gente tivesse com posição aberta aqui no ativo, depois nós vamos simular em posição aberta, ele assinalaria aqui qual o volume que a gente está aberto, se comprado ou vendido, qual o valor, né? Quantos pontos, e aqui do lado direito, quantos pontos que a gente está de saldos, positivo ou negativo, aqui o valor, né, monetário, que estaríamos positivo ou negativo, e a quantidade de trades já efetuados, tá? Quantidade de ordens já efetuado. Então, por exemplo, né, 36 significa que foram já feitas 36 ordens. Se você sempre abre e fecha uma ordem, né, uma posição, aliás, dividindo isso por 2, dariam, vamos dizer, 18 trades completos, né? Então, aqui é o número de ordens. Aqui em amarelo seria o quanto que está o seu saldo agora, se positivo ou negativo, né? A gente fez já uma série aqui de operações de demonstração para demonstrar anteriormente o tutorial do MetaTrader, e agora ele está assinalando aqui R$50 negativos. E aqui por fim, aí aqui ao lado nós temos uma área para mensagens, que eu eventualmente vai colocar mensagem nessa linha. E a última linha do painel seria a boleta do painel, tá? Nessa boleta nós temos 2 botões para ordens a mercado, tá? Venda a mercado, compra a mercado. Aqui é para zerar a posição. Então, se clicar aqui, você tiver com posição aberta, ele vai zerar a posição. E aqui, sell stop ou buy stop. Depois nós vamos ver aqui como que funciona na parte de parametrização, a parametrização para ele colocar essas ordens sell e buy stop, que está mais vinculado a uma certa metodologia de trade, usando price action. Tá? O volume, né? Então aqui o default está como 1, depois nós vamos ver também que isso a gente pode, conforme os parâmetros que estejam no EA, isso vai se mudar. E o stop loss e o take profit, que valem aqui para as ordens a mercado. Então vamos supor, só para efeito de exemplo, eu vou aqui abrir, né, a caixa de ferramentas, para a gente ficar aqui vendo a aba de negociação, né, as ordens abertas, e eu vou provocar aqui, por exemplo, uma venda. Então, a venda é a mercado, então aqui pelo painel do EA. Então, se eu clicar aqui em sell, tá, ele está pedindo se eu confirmo a venda, sim. Tá? Agora, depois nós vamos ver que a gente pode, eu vou fazer isso aqui agora, melhor. Nos parâmetros do EA, como é que eu chego aqui nos parâmetros do EA? Depois nós vamos ver isso lá no próximo vídeo, mas só para adiantar, eu vou aqui em propriedades do Ichimoku Trade, e um dos parâmetros dele, que nós vamos ver depois em detalhe, é esse aqui, ó, negociar a um clique. O default é não, então eu vou colocar sim, por isso que ele pediu, tá, uma confirmação, né? E agora, tá, eu vou zerar a posição. Tá? Você vê que agora ele não pediu confirmação. Por quê? Porque está trabalhando a um clique, já zeramos a posição. Tá? Então vendeu, ganhou. Vamos novamente fazer a operação. Você vai ver que agora ele não vai pedir mais a confirmação do trade, por causa daquela opção do one click. Tá? Ele já fez aqui automaticamente a venda. Tá? Vamos zerar novamente. E aqui está o stop colocado. Eu estou sem take profit. O stop colocado, né, uma venda colocada a 230 pontos aqui no momento. Depois nós vamos ver por que ele colocou 230. E eu posso aqui arrastar, né, os stops, mudar de posição arrastando ele simplesmente, operacionalmente, tá? Vamos zerar novamente. Então, basicamente, a operação do EA, do ponto de vista, né, de o que ele assinala no gráfico e o painel, é isso que a gente está vendo aqui. Agora, com os parâmetros, nós vamos entender melhor todas as possibilidades que o EA dá para você operacionalizar os seus trades. Vamos ver isso agora no próximo vídeo.